Paz do Senhor, irmãos. Amém? Você abre comigo sua Bíblia. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Irmãos, quem já leu Gênesis capítulo 5? Quem costuma ler Gênesis capítulo 5? Né? Jesus. Um monte de nome, um monte de data, não é? Para que serve isso? Mas vamos lá, no versículo de número 18, diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enquanto viveu 65 anos, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Amém? Podeis assentar, queridos? Paulo escrevendo a Timóteo, irmão, segunda epístola, capítulo 3, os versos 16 e 17, ele vai nos ensinar sobre a importância, né, de toda a Escritura. Né? Toda a Escritura sagrada, toda a Bíblia é importante para as nossas vidas. É fundamental nós entendermos que, mesmo sendo parte de uma genealogia, esse texto de Gênesis 5, que traz a história de Enoque, não é menos importante. Né? É nesse texto que nós encontramos justamente nesse texto, lições valiosíssimas para a nossa jornada de fé. Então, Paulo, quando ele escreve lá para Timóteo, segunda carta, 3, 16 e 17, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura, ela é útil para o ensino. É útil para repreensão, é útil para correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda Escritura. Não é? Então, irmãos, essas palavras de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, são para nós um lembrete, né, poderoso de que toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, é divinamente inspirada e tem um propósito essencial em nossas vidas. Algumas pessoas podem até considerar, né, a genealogia encontrada aqui, não só em Gênesis 5, mas Mateus nós encontramos genealogia, em Lucas também, né, e algumas pessoas podem até considerar esses textos como uma simples lista de nomes, uma simples lista, né, de dados, né, de datas, que aparentemente para alguns pode até ser menos relevante do que as demais porções da Bíblia, né, mas nós precisamos, irmãos, compreender que mesmo nessa genealogia nós encontramos verdades profundas que revelam o caráter e revelam o plano redentor de Deus para a humanidade. E é justamente nesse contexto que a história de Noé ela se destaca. Não é? No meio de um texto, de uma genealogia, de uma lista de nomes, de datas, que nós encontramos esse texto que diz que Enoque andou com Deus. E por andar com Deus, Deus para si o levou, o tomou. Né? Enoque, ele vive numa época turbulenta. Enoque, ele vive numa época, num tempo em que a maldade, que a corrupção se espalhava pela terra. Era uma era, né, um tempo em que a idolatria e a violência prevaleciam. Era um tempo em que os corações dos homens se corrompiam. E é justamente no meio dessa escuridão
que Deus levanta Enoque, um homem que escolheu se destacar pela sua fé e pela sua obediência. Enoque foi um dos poucos, irmãos, que se recusou, e parece que ele aprende uma lição que só seria ensinada por Paulo 3, 4 mil anos lá na frente, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, que ele diz assim: olha, não se conformem com este mundo, não tomem a forma deste mundo, antes renovem a sua mente, transformem a sua mente. Então, Enoque, ele se recusa a se conformar, justamente se conformar com o padrão pecaminoso que estava ali estabelecido naquela época, com o padrão de vida que as pessoas tinham na época em que ele vivia, naquele ambiente, no mundo que estava ao seu redor. E ele decide andar com Deus e decide fazer de Deus a sua prioridade suprema. A história de Enoque, irmãos, nos ensina que não importa o contexto em que vivemos, Deus está disposto a ter um relacionamento íntimo conosco. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção. Ele chama todos para caminhar com Ele. Ele chama todos para fazerem dele a sua prioridade suprema. Enoque não era perfeito, assim como nós também não somos. Mas ele escolheu viver uma vida de retidão. Ele escolheu viver uma vida de obediência. Ele escolheu buscar a presença de Deus em tudo o que fazia. E essa, irmãos, é a chave. Essa é a chave. Nós não podemos esperar um relacionamento profundo com Deus se nós não estivermos dispostos a buscá-lo de todo o nosso coração. Não tem como. Como que eu vou esperar um relacionamento íntimo, próximo de Deus, se eu não estiver disposto a buscá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento? A história de Enoque, ela nos desafia a avaliar as nossas prioridades. Será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Será que nós estamos buscando uma comunhão íntima com o Senhor? Ou será que temos permitido que as preocupações, que as distrações, que as lutas do dia a dia, que as adversidades deste mundo ocupem um lugar que é de Deus? Às vezes nós gostamos, irmãos, de apontar o dedo para aqueles que estão lá fora, e dizer: olha só, são idólatras, adoram imagens, adoram esculturas, isso e aquilo. Mas nós colocamos o nosso trabalho no lugar que quem deve ocupar é Deus. Nós colocamos a nossa família no lugar de Deus. Nós colocamos os nossos desejos, as nossas vontades no lugar que quem deveria ocupar é Deus. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas é um ídolo. Será que nós também não somos idólatras? Enoque, irmãos, nos mostra que nós devemos pedir a Deus que faça a sua agenda em nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos preocupados, ou com essa correria toda, com esse tanto de afazer que nós temos aí no nosso dia a dia, a gente vai tentando encaixar Deus na nossa agenda. Ou só eu? Será que só sou eu? Só eu que faço isso? Tentando arrumar um lugarzinho para Deus dentro da minha agenda. Entre as aulas, entre as reuniões, entre uma conversa ou outra, tento encaixar Deus ali, mas Enoque, ele vai nos ensinar, vai nos mostrar que nós devemos pedir que Deus faça a nossa agenda, que Deus nos mostre o que nós devemos fazer, nos mostre por onde andar, por onde nós devemos caminhar, e não o contrário. Não é nós fazermos a nossa agenda e, se sobrar um tempinho, se sobrar uma oportunidade, a gente vai lá e preenche aquele espaço, aquela lacuna com Deus. É o contrário. Hoje, nós estamos aqui, irmãos, nos reunimos aqui para entender um pouco, aprender um pouco, mergulhar um pouco na história desse homem chamado Enoque.
E antes de nós entrarmos em detalhes sobre a vida de Enoque, né, e a lição que nós podemos extrair delas, né, só para contextualizar o cenário que ele viveu, e eu já falei um pouco a respeito disso, né, Enoque ele vive uma época turbulenta, ele vive em tempos difíceis, em que os homens estavam distantes do Senhor, né, os homens já não buscavam a Deus, a maldade imperava, né, a corrupção se espalhava pela terra, era um tempo, uma época de idolatria, né, que a idolatria prevalecia, que a violência prevalecia, que os corações dos homens, né, estavam corrompidos e se corrompendo cada dia mais e mais, né? Então, esse tempo que nós temos aqui não é suficiente para que a gente explore, né, cada detalhe da vida de Enoque. Mas eu queria pensar aqui alguns aspectos-chave, né, e alguns ensinamentos para as nossas vidas nesta noite. Enoque, ele não apenas acreditava em Deus, ele o buscava em tudo que ele fazia. Ele colocava o Senhor em tudo que ele fazia. O Senhor estava sempre à frente de tudo que ele fazia. Ele reconhecia a importância de ter uma comunhão constante com o Criador, mesmo em meio àquela atmosfera de pecado, aquela atmosfera de decadência, né, de depravação que ele vivia. E a Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus durante 300 anos. Sabe o que é interessante, irmãos? Que se a gente comparar a vida de Enoque, ele viveu 365 anos. Se a gente comparar com o filho dele, por exemplo, Matusalém, que viveu 900 e lá vai pedrada, né? Quantos? 969, não é? 969, ou seja, Enoque viveu praticamente um terço da vida de Matusalém, né? Se a gente recuar um pouquinho na leitura aí, a gente vai ver que tiveram outros que viveram 800 e tantos anos, 900 anos, 700 anos, e Enoque vive 365 anos. Embora ele tenha vivido muito bem, né, esses 300 anos aqui na presença do Senhor, uma coisa que me chama a atenção é que Deus o chama para si. Por quê? Porque estar na presença de Deus é infinitamente melhor. É infinitamente melhor. Embora ele tenha vivido maravilhosamente bem com Deus aqui esses 300 anos, não é? E o que eu quero dizer é o seguinte, é que comparado a outros, foi uma vida curta, não é? Porque estar com Deus é infinitamente melhor, né? Então ele anda com Deus esses 300 anos. Imagina só, irmãos, 3 séculos de caminhada com o Deus Todo-Poderoso. Imagina só, 300 anos você andando com Deus, e Deus andando contigo, né? E nesses anos, Enoque, ele perseverou em sua fé. Nesses 300 anos, Enoque, ele enfrentou as tentações, ele enfrentou os desafios que surgiam em seu caminho, e, de novo, ele escolheu não se conformar com o mundo, mas seguir a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Não se conformar. Ele escolheu não se conformar. A história de Enoque, ela nos ensina que nós devemos priorizar o tempo de comunhão com Deus. Reserve um momento todos os dias para estar a sós com Ele. Reserve um momento todos os dias para orar, para meditar em sua palavra, para ouvir a voz de Deus. Faça disso uma prioridade em sua agenda. Permita que Ele faça, né, a agenda dele em sua vida. Isso, irmãos, eu estou falando é para mim mesmo. Eu estou falando para mim mesmo. E nesses últimos dias, essa tem sido a minha luta. Essa tem sido a minha luta. Porque é justamente isso que eu quero fazer. Minha primeira ação, né, a minha primeira hora, meu primeiro momento, eu quero que seja, eu gostaria que fosse dessa forma, falando com Deus e ouvindo Ele falar comigo, não é? E esse tem sido o meu desafio. Esse tem sido o meu desafio. Então você me ajuda aí em oração, irmão, pelo amor de Deus, não é? Me ajuda, pelo amor de Deus, para que eu consiga, né, que eu seja mais forte que eu mesmo, que eu seja mais forte que os meus desejos, que as minhas vontades, que a minha carne, e que eu consiga
colocar isso em prática também, né? E isso é deixar Deus fazer a nossa agenda. Isso é deixar Deus, né, escrever os nossos passos, né? Então, eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu conseguir, né, tirar sempre a primeira porção sempre para o Senhor. E aí depois a gente vê o que acontece, né? Durante o dia aí Deus vai encaixando as coisas e, e as coisas vão fluindo naturalmente. Eu tenho certeza que, né, nosso dia vai ser muito mais produtivo. A gente vai conseguir fazer infinitamente mais coisas do que, né, se a gente estivesse parado, sentado, planejado, programado, né? Se Deus fizer, com certeza vai ser muito melhor do que se nós fizermos, né? Então, eu quero fazer disso uma prioridade, né, permitindo que Deus faça a minha agenda. Além disso, irmãos, nós devemos buscar a orientação de Deus em todas as decisões que nós tomamos, né? Antes de agir, consulte a Deus em oração. Peça para que Ele guie os seus passos, peça para que Ele revele a sua vontade para a sua vida, né? E, acima de tudo, seja obediente à palavra de Deus. A obediência é uma expressão do amor, a obediência é uma expressão da devoção, não é, que nós temos por Ele. Então, irmãos, a história de Enoque, ela nos desafia, não é, a avaliar as nossas prioridades. Será, de novo, fica a reflexão, será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Será que nós estamos buscando uma comunhão íntima com o Senhor? Ou será que nós temos permitido que as distrações, as preocupações, os levantes, né, as tarefas, os afazeres, ocupem um lugar que é de Deus? Enoque nos mostra que devemos pedir a Deus que faça, não é, a sua agenda, que faça os planos para as nossas vidas. E nós não devemos tentar, né, encaixá-lo nas lacunas que a gente acaba deixando aí durante o dia, né? Não tente encaixar Deus, né, mas faça dele a sua prioridade. Submeta-se à vontade dele, permita que ele guie cada aspecto da sua existência. Que a história de Enoque nos inspire a buscar uma comunhão profunda com Deus. Que a história de Enoque nos inspire a fazer dele, não é, do Senhor, a nossa prioridade suprema. Que nós possamos nos render completamente à sua vontade. Que nós possamos experimentar, não é, a plenitude do amor de Deus, né, a plenitude da direção de Deus para as nossas vidas. Tiago vai dizer, né? Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Enoque é citado, se eu não me engano, são 6 citações de Enoque em toda a Bíblia, né? Temos aqui nesse capítulo 5, 2 vezes, versículo 18, versículo 22 e 24, se eu não estiver enganado, confere aí. Lucas, né, na genealogia, Hebreus 11:5 vai falar que Enoque, né, não experimentou a morte, que ele foi trasladado, e Judas também cita Enoque. Então, vê só, são 5, 6 citações de Enoque em toda a Bíblia, mas a vida dele com Deus foi algo tão extraordinário, não é? A intimidade, o relacionamento dele com Deus foi tão extraordinário, que somente ele e Elias não experimentaram a morte. Deus os tomou para si. Que a nossa existência, que a nossa vida também seja tão relevante quanto foi a de Enoque diante do Senhor. Que nós busquemos essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus. Não precisamos ser conhecidos, não precisamos ser famosos, não é? O mundo não precisa nos conhecer, mas nós precisamos ser conhecidos de Deus. Nós precisamos andar com Deus.
Nós precisamos fazer a diferença aqui no ambiente onde nós estamos, onde Deus nos colocou. E que essa nossa vivência, que essa nossa existência, né, de fato, seja relevante a ponto de Deus nos querer ter perto dele, assim como foi com Enoque. Que Deus abençoe cada um de nós, que nos capacite a viver uma vida rendida à sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Nós temos um desafio grande, mas que o Senhor nos dê graça e nos dê força para caminharmos com Ele durante toda a nossa estadia aqui neste plano. Amém, queridos? Que, de fato, nós busquemos e ansiemos, tá certo isso? Que tenhamos esse anseio por estar perto do Senhor, né? E estar com o Senhor. Por mais maravilhosa que seja a vida aqui, né? E os momentos que nós passamos aqui, mas que nós tenhamos essa certeza, essa convicção de que a vida com o Senhor, junto dele, é infinitamente melhor. Né? A gente não consegue nem conceber a gente não tem essa ideia, né? Não tem nem como medir, mensurar isso, né? A Bíblia diz que nem olhos viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Então a gente não consegue, né, nem ter noção da magnitude que vai ser quando nós estivermos lá. E que esse seja o nosso alvo, o nosso objetivo. Só que para chegarmos lá, nós precisamos andar com Ele. Precisamos andar com o Senhor todos os dias. E que essa nossa caminhada seja relevante, né, não só para aqueles que estão ao nosso lado, mas para aqueles que cruzarão o nosso caminho, que nós possamos transmitir, não é, a palavra do Senhor através dos nossos atos, através das nossas atitudes, das nossas ações, e que sejamos achados assim como Enoque, dignos de sermos chamados para estar junto a Ele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe.